Em março de 1991, Paulo Ricardo lançou pela Sony Music, o Psicotrópico, seu segundo álbum solo, produzido por Liminha, um dos grandes produtores do nosso rock nacional. Eu faço 2%. Por que é que tanta gente tem de tudo e a gente... É um álbum que tem músicas muito boas, como as faixas 2%, Dia de Caça e Nas Nuvens. Ainda te espero. Ah, eu te amo. Me diga se Deus existe. Deve estar tão triste só. E agora então, o que dizer? Tempestade! Esse trabalho parece que foi esquecido por muitos nos anos 90, e hoje tentamos resgatar. Vamos contar a história desse trabalho, mas antes, pedimos que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos, assim aumentaremos o engajamento do canal, e conseguiremos mais seguidores para participar da comunidade. Ativamos também a opção de Seja Membro do canal, para que você possa colaborar com esse projeto que tenta resgatar a memória do RPM e seus integrantes, e escolher quais serão os próximos vídeos. Este álbum traz ótimas canções, sendo uma continuação do álbum anterior de 1989. Como o Paulo Ricardo comentou em algumas entrevistas, esses dois primeiros trabalhos foram discos experimentais, que tentaram se afastar da sonoridade do RPM. Quando o grupo se separou, por força das circunstâncias, eu tive que dar sequência e lançar 2 discos, quer dizer, foram discos experimentais, né? Onde eu tive o cuidado de não confundir com o estilo do RPM. Eram discos onde eu toquei com muita gente, experimentei jazz e blues, conheci muita gente bacana, João Carlos Assis Brasil, fiz dueto com a Rita Lee, enfim, trabalhei com uma série de grandes músicos de estúdio aqui no Brasil. Na minha opinião, acho esses dois os melhores discos solo do Paulo Ricardo, na sua versão mais rock. Sem contar, é claro, o álbum de 1993. Se você quiser conhecer a história do álbum Paulo Ricardo e RPM, deixamos o vídeo aqui, e na descrição. Psicotrópico. Esse psicotrópico é uma mistura de psicodélico com tropicalista, de psiquiátrico, de psicanálise com tropical, porque ele tem uns conceitos, pelo menos na capa, que podem remeter a esse tipo de ideia. Tem tudo isso que você disse. Eu quero aqui sublinhar o excelente trabalho do grupo Tupi Não Dá. São 3 artistas plásticos que trabalham aqui em São Paulo. A pessoa deve reconhecer alguns dos signos, dos elementos que eles costumam trabalhar, que é o Zé Carratu, Ciro Cosolino, Carlos Delfino. Um abraço, Zé, moçada, Ciro. Enfim. Você acha que esse trabalho é para ser lido como um livro, assim, do Cortázar, que você pode começar de trás para diante, mas tem um significado, um significante, um conceito, ou são coisas separadas que você compôs de maneira aleatória? Esse disco tem, a gente sempre, a maneira como você ordena as músicas sempre acaba contando uma história, sempre acaba tendo uma lógica dentro delas, mas não é, você pode ouvir as coisas separadamente, mas o disco, essa coisa do psicotrópico, ela tá em todo o disco, assim, de uma certa maneira. Em março de 1991, foi publicada uma crítica, na seção do Caderno 2, do jornal Estado de São Paulo. A matéria que foi intitulada, Um Disco Acima da Média. Na matéria se falou um pouco sobre esse novo trabalho. Psicotrópico, o novo álbum de Paulo Ricardo, é sua oportunidade de provar que ainda tem fôlego, para enfrentar a concorrência. Não é nenhuma maravilha, mas há melodias bem engendradas, versos e refrões de fácil assimilação e letras que, no geral, ficam acima da média do que se ouve nas rádios. O passeio do compositor passa por inúmeras influências, ao final, fica a impressão de que, se ainda existisse, talvez o RPM estivesse seguindo esta trilha. O Psicotrópico foi o sucessor do primeiro disco solo de Paulo Ricardo, que segundo o jornal Estado de São Paulo, vendeu em 1989, 50 mil exemplares, e pretendia agora colocar Paulo Ricardo de volta ao topo. O Rock in Rio havia sido realizado em janeiro, e parecia que o rock nacional poderia ter uma turbinada, mas o rock já não tinha relevância dos anos 80. Lembremos que Paulo Ricardo ficou encarregado de fechar uma das noites do Rock in Rio, em um dos shows mais importantes de sua carreira. Naquela época estava acompanhado por Fernando Delucchi e Paulo Pagni. Com esta situação, o álbum chega às lojas com grandes expectativas, teve boa divulgação, embora tenha sido baixa a venda do disco. É um trabalho muito bom, com o passar do tempo foi adquirindo mais importância entre os fãs do Paulo e do RPM.
O primeiro disco solo de 1989, segundo Paulo Ricardo, era um trabalho em branco e preto. Eu havia me tornado um cara amargo, feio e velho. Estava com 15 anos a mais do que estou hoje, falava na época. É por isso que este álbum tenta ser mais colorido, não só musicalmente, mas também na apresentação. A capa do álbum é bastante colorida, foi criada por Carlos Delfino, Ciro Cozzolino e Zé Carratu. Este último é um excelente diretor de arte e cenógrafo, que viria a trabalhar com Paulo Ricardo em vários projetos ao longo da sua carreira. Do RPM. Pô, vai rolar uma coisa legal aí, tem o Ulisses Cruz dirigindo, eu tô fazendo o cenário. E acho que é uma coisa bem diferente aí. E ao mesmo tempo bem simples também pra ficar bem bacana. É, bem grande, bem legal. Vamos lá, vamos estar com muito laser. Muito laser. Valeu, Zé. Segundo Paulo Ricardo na época, o Brasil estava sofrendo da perda do bom humor de Sérgio Porto a Chacrinha. Eu fiz a opção por uma visão trópico-lisérgica da realidade. Não quis, no entanto, fazer um manifesto, proclamar uma tese. Tratei de tomar as letras mais diretas, num esforço de tomar um rumo mais rock. Essa visão psicotropicalista está presente na capa multicolorida desenhada por Zé Carratu. O disco tenta ser mais direto, um rock mais básico. Segundo ele disse na época, o rock havia se tornado mais intelectual, por isso tenta fazer com que as músicas tenham letras mais claras e diretas. Falava Paulo Ricardo na época. Não é questão de fazer apologia da pobreza, mas de assumi-la e destacar o que há de bom nela, o que dela funciona como bálsamo, como salvação imediata. Como é o caso da música 2%, em que Paulo Ricardo faz um retrato do que se passava naqueles anos. Lembremos que o Brasil passava por grandes problemas econômicos e, portanto, aumento da pobreza, alta inflação, baixos índices de crescimento do produto, péssima distribuição de renda e uma enorme dívida externa a pagar. Sobre a política e seu novo trabalho, Paulo Ricardo falou: a violência dos governantes é insuportável, nada mais agressivo que confiscar a poupança do povo, mas o rock tem este papel catártico. E faz bem. A alegria que o RPM provocou, no seu tempo, foi muito importante. Quero, com Psicotrópico, retomar este contato direto. A música é boa, sabe? E eu acho que vai pegar. Vai pegar. Porque o Paulo Ricardo, ele tem o carisma de sempre. Tá cantando muito bem. A música é produzida pelo Liminha, o que significa muito, você sabe. Liminha é um dos grandes produtores mundiais. A música chama-se 2% e conta a história dos miseráveis que vivem nas grandes cidades, né? Aquele senhor Adams, que explora aquelas criancinhas de semáforo, né? Faz as criancinhas venderem chicletes e tal, né? Aquela história de 7 por 1, né? Sabe? A música chama-se 2%. É muito bem produzida musicalmente. O clipe é bem legal. E o Paulo Ricardo, tenho certeza, vai começar a subir e vai começar a retomar o que ele sempre foi. Um grande ídolo popular. Vamos ver do LP Psicotrópico 2% com Paulo Ricardo. Parabéns, Paulo. Quanto ao álbum, tem 10 músicas, foi gravado durante a primavera de 1990 e o verão de 1991, no Rio de Janeiro. As fotos do encarte são de Rui Mendes. As músicas são compostas por Paulo Ricardo. Tem uma particularidade: a música número 5 do álbum, Império Rex, foi composta por 3 dos integrantes do RPM, Paulo Ricardo, Fernando Delucchi e Paulo Pagni. Na minha opinião, a melhor faixa do álbum é 2%, que foi uma das músicas de trabalho, que teve um videoclipe que foi lançado na MTV Brasil, que foi produzido pelo Boninho, sim, o mesmo diretor do Big Brother Brasil. Vale lembrar que Paulo Ricardo certa vez publicou no seu Instagram, a propósito desta música. Faço uma alusão a uma cena icônica do clássico Laranja Mecânica, do genial Stanley Kubrick. Que foi bastante incômoda para gravar, mas valeu a pena. 2% foi a segunda música de trabalho do meu segundo álbum solo, Psicotrópico, de 1991, parceria com meu querido Liminha, que também o produziu. A letra continua atual até hoje, depois de mais de 30 anos no Brasil, muita coisa continua igual. Desigualdade social, violência, decadência social, demagogia política, fome e a pobreza infantil. O álbum abre com signo, música com algumas influências orientais, eu acho que a letra é fraca. Tudo igual.
A segunda faixa é Nas Nuvens, uma letra que, como 2%, tenta mostrar a realidade do país naquela época, fazendo referências à existência de Deus e sua tristeza pela pobreza. Também fala da dor, da fome existente nas ruas e do poder político. Sem dúvida é uma das melhores letras do álbum. Se nessa cidade a necessidade anda nas ruas, a fome e o poder, me diga. Na mesma linha de trabalho, chega com uma forte crítica à realidade social, a música Polícia e Ladrão. Aqui se aborda outra das questões importantes daqueles anos, a insegurança. Aqui é retratado um pouco do clima gerado pela guerra entre a polícia e os bandidos, e o combate nas ruas, que mantinham todos os cidadãos reféns. O medo de morrer naquela guerra que acontecia principalmente nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo. E a polícia e o ladrão nesse bang bang. As próximas são 2% e Império Rex, das quais já comentamos. A número 6 é Sexy Quente, com a participação de Sandra de Sá, talvez uma das que menos gostei do álbum. Dia de Caça é a música número 7, é uma bela melodia que, por curiosidade, apareceria no compacto lançado como RPM Guita, que marcaria uma tentativa de retorno do Paulo Ricardo como RPM, que trazia de um lado a regravação da música Guita, de Raul Seixas, e do outro lado, Dia de Caça. É uma das músicas que mais gosto do álbum, letra simples, mas com uma melodia muito boa. E você pensa que eu não me curo dessa doença? As faixas 8 e 9 seriam Gosto e De Repente. Esses trabalhos são inferiores à produção do resto do álbum. O álbum fecha com uma homenagem, na regravação de uma música do Raul Seixas, a canção em inglês, uma boa escolha, visto que tanto a interpretação vocal de Paulo Ricardo como os arranjos musicais de esta faixa foram um acerto musical. É uma música do Raul Seixas. É a música que ele gravou naquele dia. Olha, pintou a voz de cantar agora, hein? Viram a diferença? Mais volume, mais brilho. Bom, essa música se chama How Could I Know? É uma música em inglês que o Raul gravou no disco dele, se chama Krieg Abandolo, aquele disco que ele tá magrelo assim. Bom, Raul magrelo é pleonasmo, né? Mas tudo bem. É o disco que tem o Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa e tudo mais. Essa música passou batido, mas também tinha umas no Brasil nessa época. Só gravava em inglês uns grupos assim, Folhas, Light Reflections. Não era uma coisa muito bem vista você gravar uma música em inglês. Mas o Raul gravou essa balada super bonita, bem dilanesca, assim, eu diria. E ok, vamos lá. How Could I Know? Reformulation, rearrange the game you're in. Let us start from the beginning. With confidence you own. That's the reason. Resumindo, este álbum é mais um grande trabalho do Paulo Ricardo, que infelizmente não é tão conhecido do grande público. E como mencionei no início do vídeo, talvez se o RPM não tivesse acabado em 1989, teria em algumas dessas canções composições possíveis, do que seriam seus discos nos anos 90. Agora a resenha continua nos comentários, conta pra gente o que você achou desse álbum, e quais são suas músicas favoritas. Deixe seu like e se inscreva, assim aumentamos o alcance do canal e podemos continuar contando mais histórias do RPM. Se você gosta do canal, convidamos você a que seja membro exclusivo, tocando no botão que deixamos aqui embaixo, para continuar apoiando o trabalho do canal.
Música